Eu conheci a Geise numa das divulgações num grupo de WhatsApp que a gente tem de eventos. Aí eu olhei o currículo dela, eu falei, mas rapaz, eu vou chamar essa mulher para fazer live com a gente. Ô, gente. Vamos saber um pouquinho de música, pelo que eu entendi, é a sua especialidade. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. O pessoal está entrando aqui. Nós encontramos professores, gestores, supervisores, uma galera bacana que Ah, que adora legal. estudar. Tá todo mundo engajado e a gente tá maluco para aprender aí, entendeu? Ai, que bom. Fala um pouquinho de você, Geise. Tá certo. Parece que o áudio melhorou, tá vendo? Melhorou, estão agradecendo. Então valeu a pena tentar, né? É, que bom. Bom, gente, antes de tudo, eu agradeço o convite, né? A gente não se conhece pessoalmente. Eu estou aqui falando de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Ah, Fica a 900 quilômetros de Salvador, da capital do estado. E talvez por isso que dê essa interferência, apesar de que eu trabalho com gente também do país todo e dá certo, né? e, não, e É, dá certo, né? Isso daqui, minha filha, é azar, às vezes acontece. é verdade. Então, minha formação, eu sou da cidade de Bom Jesus da Lapa, que é essa que eu estou atuando agora. Mas eu fui muito nova, passei no vestibular em música, fiz bacharelado em Uhum. instrumento. Meu instrumento é clarineta, Legal. um instrumento de sopro. Uau. E lá na faculdade de música eu me encantei pela educação musical. Porque Uhum. quando eu parava para estudar e via todo o desenvolvimento, por isso que eu coloquei também, né, esse tema, todo o desenvolvimento, tudo Uhum. que acontecia com cada criança, eu falava, não, a educação musical ela proporciona isso. Aí fui para a educação Criança musical, apaixona a gente. apaixona demais. Aí quando eu tinha 18 anos, eu estava no início da minha faculdade de música, eu criei um projeto lá em Salvador que chama Proemusi, que tem 7 anos de existência, um projeto social, num bairro bem carente de lá. E lá Que eu criei legal. uma metodologia, né? Uma metodologia Uau. assim, não vamos dizer que é um método como a gente tem na educação, mas a gente Aham. chama um método de ensino social, que é algo muito. Na Bahia, no ensino musical, ele se acontece mais em projetos sociais. Eu também venho de projeto social. E aí eu fui Aham. descobrindo o mundo das crianças. Aí trabalhei bastante na rede privada de Salvador, tenho bastante experiência lá. As escolas privadas me conhecem, assim, porque eu trabalhei muitas vezes. E professor de música é maratona, cada dia é uma escola, né? Então eu É, minha filha. trabalhei desde o berçário, a partir de 4 meses, que é Que delícia. quando acaba a licença maternidade, as crianças Vai vão. falar. Isso. Então, trabalhava com toda essa estimulação. E foi assim que eu me apaixonei pela musicoterapia. Eu sou musicoterapeuta, eu fiz essa especialização, foi minha formação mais recente, que eu fiz mestrado em Uhum. educação musical na UFBA. Aí logo depois eu fiz musicoterapia. E aí a musicoterapia, ela tem uma diferença, porque o objetivo não é ensinar música, é promover a qualidade de vida do indivíduo através da Hum. música e o que eu mais pensava que era a música, os seus elementos. Então, bater uma colher com a criança, fazer um som com a colher, também se torna música Uhum. na musicoterapia. Tem um olhar bem Ai, que diferente. legal. É. Aí, recente, tem 2 anos que eu retornei aqui para o meu interior, eu passei no concurso aqui, e aí eu abri uma escola de música, o consultório de musicoterapia. Aqui na região toda a gente tem uns 800 quilômetros que não tem outra instituição como a nossa. Aqui a gente está aqui agora, que faltou internet, mas estamos aqui. Vai no 4G mesmo, né? Exatamente. Olha, que bacana, adorei essa história, o seu trajeto, né? Mas é assim mesmo, a gente estava conversando numa dessas lives, eu não lembro qual que foi, acho que foi na primeira de ontem, sobre como a gente está indo por um caminho aí, a educação nos pega, e aí depois que a gente olhou a criança, ficou apaixonado pelo desenvolvimento, não consegue largar, né? É Mas tudo verdade. bem, aqui todo mundo foi escolhido, não tem... Não tem jeito, A né? gente entende, é. E hoje o que que a gente vai falar? Sobre o desenvolvimento cognitivo e o social relacionado à música, a relação da música com a fala e com a inclusão, que eu fiquei super curiosa sobre a inclusão. Por onde você Exatamente. quer começar?
Bom, nós vamos começar do princípio, né? A música no desenvolvimento, no geral. Então, Coisa boa. a gente fala muito de musicalização infantil, né? A gente fala, quando a Uhum. gente pensa em música para criança, a gente fala em musicalização infantil. Aí é interessante a gente Uhum. entender que a criança, como vocês mesmos da área de educação, quando eu falo vocês, é mais para os pedagogos, Todos. estudam muito Aham. os estágios do desenvolvimento infantil. A gente, na musicoterapia, na educação musical, a gente estuda bem a fundo, entendendo as competências e habilidades cognitivas e motoras da criança, em Uhum. cada estágio. Então, a gente não pensa nesse desenvolvimento infantil só de 0 a 5 anos, no caso, só de educação infantil. Porque a infância ela vai Uhum. até 12 anos, né? Então, esse Sim. desenvolvimento ele pode acontecer. Só que a musicalização infantil, ela não acontece até 12 anos. É maçante para as crianças. Então, existe um passo a Uhum. passo dentro da utilização da música. Por isso que eu dividi assim um pouquinho. Então, aí, quando a gente vai Entendi. para o cognitivo, o que é o cognitivo? Eu brinco que é a mente, né? A mente que manda no Uhum. corpo. E aí, o desenvolvimento cognitivo. O que a gente pode trabalhar com. O que a gente pode desenvolver através da música? Uma visão melhor, periférica, aquela visão de lados, né? Orientação Sério? espacial. Exatamente. Eu vou dar um exemplo Que para legal. vocês. Há um ano Ah. atrás, ó, eu não sou criança mais. Há um ano atrás, eu tive uma síndrome chamada Síndrome de Guillain-Barré. E eu fiquei totalmente paralisada. E o médico Hum. deu 7 meses para eu voltar a andar. Eu andei em 14 dias. E eu perdi toda a minha visão. E eu voltei à visão em Menina. 5 dias. Por que que isso aconteceu comigo? Por causa dos anos, porque eu estudo música desde os 4 anos. De desenvolvimento Olha musical só. através da música. Não achou outra explicação. A explicação que É. teve foi exatamente essa. E olha que eu não fui paciente de musicoterapia. As Não é por fisioterapeutas. acaso que você foi pra música, então, hein? E eu já era aí, né? Um ano atrás. Mas as pessoas que estavam me atendendo, os fisioterapeutas, os médicos, eles utilizavam a música sobre a minha indicação. Então, a gente vê que uma criança, se ela começa quanto antes melhor, isso aí começa desde a barriga da mãe. O que é que acontece? Com 4 meses, com 12 semanas de gestação, a primeira coisa que aparece lá no bebezinho é ele consegue perceber os sons. E aí, qual é o É o primeiro som? primeiro. Qual é o primeiro som? A Começa pela mãe. voz da mãe e a Aham. pulsação. Pulsação, batidinha do coração. Ritmo. Isso. E aí a batida do coração, pum, 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 pum. Essa batidinha, ela é um som fisiológico da gente e um elemento essencial da música, que é o ritmo. Uhum. A Que voz da mãe, legal. a voz da mãe, melodia, que é outro ser essencial de dentro da música. E juntando o ritmo com o som da mãe, depois de algumas semanas começa a ouvir os outros sons externos, já chega a harmonia. E aí a gente já tem os 3 elementos que as pessoas avançadas estão estudando só dentro da barriga da mãe: harmonia, ritmo e melodia. Então, Por isso que a gente é musical. por isso que a gente é Gente, musical. E por olha. isso que a gente se comunica com música, mesmo se a gente não anda, se a gente não enxerga, se a gente não escuta, se a gente não fala, que foram os outros pontos que eu Uhum. coloquei. A gente se expressa de qualquer forma através da música. E aí o senso cognitivo, por isso que eu falei dessa questão da visão periférica, trás, frente, lados, é muito importante para as crianças. O pessoal está comentando aí, eu sou péssima para acompanhar. Ah, pode deixar que eu olho. Eu tô aqui com um papelzinho. Aí eles vão falando, eu vou anotando, tá bom? Tá bom, ótimo. Então, que isso Eles faz estão falando aqui parte que vão incluir musicoterapia na lista de estudos. maravilhoso. E isso aqui que eu tô falando, essa dificuldade de ir ali olhando, isso faz parte de uma das coisas que a música também desenvolve na gente, com o tempo, que é a atenção e É? concentração. Atenção, Ah, é concentração, verdade. visão periférica, né? O sentido. A gente toca, eu tava fazendo agora um atendimento tocando piano aqui. O celular tá em cima do piano. Uhum. E aí, enquanto toca o piano, lê a partitura,
ver se a pessoa está afinada, ver se não está afinada, se está com a carinha de triste, porque a gente também trabalha com o emocional. Então, imagine quantas coisas ao mesmo tempo. Por isso que a música, ela proporciona esse desenvolvimento cognitivo, respeitando as habilidades de cada etapa, né? Porque a gente não pode chegar, que é muito comum isso. Eu tenho turmas de musicalização para bebês e gestantes. Então, chegam na musicalização de bebês, que são os que não verbalizam ainda, de 0 a 2 anos, e as pessoas chegam na hora da matrícula e falam assim, Progeise, que me chamam assim, viu, gente? Progeise, meu filho vai aprender a tocar piano? A criança tem 2 anos, está aprendendo meu Deus, está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, e ela vai tocar piano. Então, não é assim que acontece, né? A gente está falando de aspectos da qualidade da nossa vida que são desenvolvidos através da música. Aí eu pensei... Que legal. Diga. Não, pode falar. Eu pensei a música tem a ver também com... nós duas, gente. Rapidinho. A música tem a ver com a alfabetização também, não tem? Tem a ver com a alfabetização. Porque essa já é uma etapa, né? Uma etapa lá na frente, que eu estava aqui falando dos bem pequenininhos, né? Quando chega nessa etapa, que eles precisam reconhecer, eles estão juntando. Então, o processo cognitivo deles ali é do entendimento. A música vai proporcionando esse entendimento. E lá na hora, ela vira um recurso. Um recurso que pode ser um recurso para o educador, mesmo que não seja, não precisa ser. Eu sou musicista, eu aplico a música, mas quem não é, também pode utilizar a música. Só que tem que A gente canta mais ou menos. A gente canta mais ou menos, mas eles gostam. É bom que criança gosta da gente. Gosta. Música também é matemática, né? Música é matemática. A gente tem muito música com relação ao ritmo. Porque o ritmo a gente conta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Só você trabalhar esse 1, 2, você trabalha 1, 2 com os pés, 1, 2 com as mãos. Eu trabalho com a colher, as 2 colheres. 1, 2, 1, 2. Por exemplo, a gente aqui na Bahia canta muito São João. Então, São João a gente tem um ritmo que chama baião. Que é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso é a batida do nosso coração. Então, aí é o primeiro sinal de matemática. Evoluindo os meninos que já estão lá nesse processo de alfabetização, já no iniciozinho do ensino fundamental, né? Que eles já estão começando a ler. Aí já é diferente. A música começa a ter uma relação mais clara com a matemática. Porque a partitura, por exemplo, aquelas bolinhas pretas que todo mundo fala que é braille, não é, gente, é partitura. Ali é pura fração. Fração que a gente aprende, dividir uma pizza. Eu ensino aquela partitura para os meus alunos dividindo a pizza, do mesmo jeito que eu aprendi a fração. E a gente que legal. Escreve todos os elementos musicais, são escritos com números. Tudo na música, da linguagem musical, é escrito com música. Com números. E como que a música ela contribui com o desenvolvimento social? Desenvolvimento social. Aí a gente já está falando daquele aspecto voltado para a cidadania, voltado para as atitudes, né? A impulsividade, que às vezes que as crianças precisam aprender a controlar. E é na escola que é o espaço que eles socializam. E música é ótimo para socializar. Então, quando você está fazendo uma atividade, geralmente a gente precisa compartilhar. E a própria música mostra isso. No cantar, na rodinha, a gente fala do compartilhar. Então, a música trabalha essa interação. Gestos, abraçar, já trabalha essa interação. Mas o que eu mais dou de dicas assim, para os educadores é sempre coloque um elemento só e trabalhe na rodinha com música o socializar. Porque eles precisam aprender a controlar a ansiedade também. Então, cria a expectativa, que é um córtex lá no nosso cérebro específico relacionado à expectativa. Sério? É por isso que a gente tem tanta expectativa? Porque a gente tem um córtex só relacionado a isso. É sério, é verdade. E as emoções também, que ficam juntinhos, ó. Emoções e expectativas. Então, sabe aquelas pessoas que ficam muito ansiosas, que suam muito,
que fica com dor de barriga, que fica... Se na infância tivesse trabalhado muito a socialização, a espera, o aguardar, isso já Ia dar seria certo. evitado. Já seria evitado. Gente, eu não sabia que era tão importante assim. Quando você afunda na Quem música, você procura entende. acha. Quem procura Exatamente. acha, eu falo. Quando eu comecei a fazer pós, eu falei, Jesus, eu entrei na pós para resolver algumas dúvidas Aí e surgiram abri um essa. monte de porta. Eu falar, agora tem que estudar Exatamente. muito mais. Quanto mais a gente estuda, a gente vai encontrando. E é muito interessante a gente Uhum, pegar, assim, situações da nossa vida, como essa que aconteceu comigo. Aí eu vivo estudando o uhum, cérebro para entender a explicação. Por que que eu vou te enxergar? Por que que é uhum. isso? Por que que é aquilo? E com as crianças também é interessante. Então, muitas pessoas chegam e falam, olha, eu tenho um sobrinho, meu sobrinho não senta. Como é que a música pode ajudar? É muito bom Uhum. pensar assim, eu acho. Sim, porque move assim como um todo, né? E Exatamente. tem algumas, por exemplo, nós pedagogos, nós usamos a música muito para alguns momentos de rotina. Então, por Ótimo. exemplo, para acalmar. E tem uns. Nossa, agora que você com você, eu lembrei de um negócio. Às vezes apareciam algumas atividades que as apostilas recomendam, que é para a criança escutar uma música e tentar desenhar o que ela sentiu na música. Como que a gente faz isso? Eu sempre fiquei em dúvida sobre essa Sobre isso. atividade. Você nunca fez essa É, atividade? eu fiz, mas eu nunca entendi direito. Nunca entendeu. Ó, o que que acontece? Primeiro eu vou responder como educadora musical e Tá, depois eu vou responder como musicoterapeuta. Como tá bom. educadora musical, super funciona, porque eles vão estar desenvolvendo coordenação motora fina sobre um estímulo, então eles vão se concentrar. A ideia dessas apostilas é estimular isso. Que Tá. ele tenha um som, então ele está se concentrando em duas coisas: em desenhar, desenvolver a motricidade Uhum. fina e também a atenção, porque ele está ouvindo. Dois Então, córtex certo. envolvidos. Aham. Só que aí vem a musicoterapia e ela traz. Eu vou falar agora uma coisa muito preciosa que a gente não tem nas formações de educação musical e nem de educação, porque só se aquele profissional for musicoterapeuta. É que quando você lida com uma música padronizada para um grupo grande, você tem que ter um cuidado muito Uhum. grande. Um cuidado. Porque música existe. É como se fosse um remédio. Indicação e contraindicação. A gente chama de efeito iatrogênico. Eu vou dar um exemplo. Ah, Uma ah. pessoa que aconteceu com um paciente meu. Gostava muito, ele me disse que gosta muito de sons da natureza. E eu resolvi colocar o som Uhum. da chuva. Só que aí, na hora que eu coloquei uma música que teve o som da chuva, ele se lembrou que na infância dele, foi com um adulto, veja só. Na infância Ah. dele, ele ficou preso dentro de casa, todo mundo saiu Hum. e teve uma tempestade, então aquele som de chuva lembrava ele. Ele ativou uma emoção horrível, não pôde ficar naquele momento. Então, isso também é comum Tadinho. na escola, porque as pessoas pegam uma música erudita, que chama música clássica, mas o certo é música Aham. erudita, uma música instrumental, e coloca qualquer uma. Aí vamos supor, coloca o compositor Beethoven. Beethoven, Aham. ele já vivia um momento de tensão, ele ficou surdo. Eu fico ansiosa Tá vendo? com a música dele. É. Tem gente que relaxa, tem gente que fica ansioso. Agora imagina para uma criança, especialmente as menores, porque a gente tem que controlar a quantidade de sons. Com 0 anos, a gente começa com um instrumento. Com 1 ano, a gente Uhum. continua com esse um instrumento e de vez em quando acrescenta mais um som. Vamos dizer assim, eu boto uma música só Hum. de piano ou só de xilofone. Eu não coloco tudo. Por isso que existe a polêmica da galinha pintadinha. Porque são muitas Hum. informações, são muitos sons ao mesmo Uhum. tempo. Não é bom para toda faixa etária. É bom, mas não para toda faixa etária. Porque cada um vai se Entendi. desenvolvendo. E a gente não está falando aqui de especificidades, né? Como a questão da inclusão. Uhum. Estamos falando aqui do padrão, vamos dizer assim, entre Do aspas. padrão. Então, no padrão, a cada ano, a gente vai adicionando mais um instrumento. A gente não substitui. Então, Isso, apresentou mas um, apresentou outro. isso. Por É bom exemplo, que dá tempo de você aprender, fica familiar.
Porque do nada parece que querem apresentar um monte de coisa pra gente e a gente não vai assimilar, né? Exatamente. É o mesmo processo de ensino de outras áreas. A gente tem que ir aos poucos, tem que respeitar o tempo. Então você chega com um Uhum. xilofone, que eu acho que é um instrumento muito indicado para os bebês, o piano, o xilofone, que Que tem um som legal. mediano, sabe? Aí começa com Aham. ele. Aí no outro ano, você já, ou daqui 6 meses, porque cada um tem seu desenvolvimento, de repente sua turma se Sim. evolui primeiro. Você já começa a colocar coisinhas mais agitadinhas, mais rápidas, Uhum. trabalhar mais o rápido, devagar. Que na música a gente trabalha muito essa diferenciação. Que vocês Sim, da precisam trabalhar. velocidade. Isso, vocês Aham. precisam trabalhar redondo, círculo, quadrado, essas diferenças dentro, fora, né? Grande, pequeno. Uhum. Vocês têm dentro do desenvolvimento infantil esses conteúdos. E a música é Sim. excelente para a gente trabalhar. Que a gente tem, por exemplo, tem uma música linda que é assim. Vou tentar fazer aqui porque eu estou segurando o celular. Abre e Tá. fecha, e abre e fecha a mão. Abre e Aham. fecha, abre e fecha, abre e fecha as mãos. O que eu trabalhei aqui? Abrir e fechar. Diferenciação. Quem trabalha com Uhum. inglês pode colocar também em inglês. E eles Em inglês. aprendem, é a coisa mais linda. E sabe o que eu tô lembrando agora? A atividade multissensorial. Porque na hora que você faz as coisas, você associa a um som, a um cheiro, a um sentido, você fixa mais, não é? A aprendizagem ela Exatamente. acontece. Que Exatamente. legal, E na verdade. música a gente consegue fazer os dois. Eu faço muito um relaxamento com quem se sente bem, né? Que eu vou percebendo isso aos Uhum, poucos. Um relaxamento sensorial com as crianças que não andam ainda. Com uhum. bolinhas fisioterapêuticas, com aguinha um pouquinho gelada. Então, enquanto eles escutam, eu gosto de usar um compositor chamado Brahms. Enquanto eles escutam Brahms, já no início, Uhum. gosto de trabalhar Brahms, Mozart, Beethoven, não utilizem Beethoven, tá? E aí, a gente vai fazendo estimulações sensoriais. Tem Uhum. vários materiais que a gente pode estar trabalhando, o pezinho, porque no nosso corpo tem nervos. E esses nervos, eles têm que Sim. ser estimulados. E aí que a música entra e vai estimulando tudo. Que bacana, achei sensacional, sensacional. E aí a relação com a fala, como que é? Se você trabalha os instrumentos em 6 meses, um ano, dependendo do ritmo das crianças, e aí a relação com a fala é, se você trabalhar bastante a música, vai estimular mais a criança a falar, é isso? Isso. A relação com a fala é porque é o seguinte: na música, não importa se você é verbal ou se não é. Inclusive, aqui a gente está falando do Hum, geral, né? Cada criança tem um momento de aham, falar, mas quando chega aqui sem falar, fala no instante. Por quê? A gente tem exercícios específicos muito interessantes que a gente pode fazer, mas no geral, o cantar, isso é já comprovado cientificamente falando, ele é muito mais fácil para o ser humano do que o falar. Então vamos supor, você está só tentando bola, bola. Fala logo bola, que é uma das primeiras palavras que a gente trabalha. Bola, gato, papai, né? E aí, aham, se você canta bola, bobola, aí começa daqui uns dias, né? Porque esse é o processo. O lá aham. sai, você tá bom, e ele responde lá, lá! Os bebês, eles fazem bem assim, os bebês de 6 meses que eu trabalho aqui. Eu tô cantando, mola, e ele tá lá, lá! Ele dá aquele gritinho, porque ele é sonoro, desde a barriga da mãe, como eu disse no início, já é sonoro. Uhum. Então, pra gente, não importa se é um ser verbal ou se não é verbal. E aí, as relações da música é justamente por isso, porque a gente trabalha muito a canção. A canção é o mais importante. Uhum. Eu falei aqui do instrumento, mas não é que a gente fica tocando instrumento, não, viu? É o utilizar naquelas atividades que você estava falando, do desenhar, num Uhum. relaxamento, o Na nascimento hora da do soninho. plantinha. Isso. Sempre a gente utilizar e aumentando a quantidade de instrumentos no arranjo musical,
aos poucos. Por isso que eu recomendo, assim, os educadores, por exemplo, eu quero trabalhar marinheiro só, aquela música. Eu não sou daqui, marinheiro só, né? Aí tem várias versões da música, tem várias versões. Sempre quando você for procurar, escutar, ter esse cuidado e verificar a questão da quantidade de instrumentos que tem, né? Se tá própria para o seu grupo. Isso daí, agora escutando você falar, primeiramente, você tem muita propriedade, parabéns, é apaixonante o jeito que você fala sobre a música. E o que eu penso? Eu sempre me senti assim, quando eu comecei a fazer pedagogia, trabalhar na sala de aula, eu sentia falta porque eu não lembrava de muitas músicas. Então eu assistia no YouTube, eu procurava colega e tudo mais. Ótimo. Mas na faculdade, eu acho que não são todas que nos empoderam sobre a música, entendeu? No realmente o significado da música. Então, assim, o que você está falando, imagina, todas as professoras precisariam saber disso, porque está relacionado ao desenvolvimento infantil. Exatamente. Então, é uma mega descoberta para gente. E pensando que estimula a fala, então as professoras dos menores ainda, do 0 a 3, que a gente fala que precisam de mais conteúdos educativos que o pessoal não faz muito para eles, né? É verdade. Então, olha que conteúdo valioso, valiosíssimo. E a música é assim também, não tem nada. Se vocês colocarem lá no Google, vocês não vão achar. Eu já procurei muito não também na acha. época da faculdade. Não acha. É difícil achar coisa de conteúdo mesmo, né? Isso. O interessante é vocês acharem orientações para vocês criarem. O importante é aprender a criar sua própria atividade e utilizando a música como um recurso, como uma forma para se chegar lá no objetivo, né? Que bacana! E você faz formação para educadores? Faço sim. Essa minha formação. As minhas formações todas são voltadas para a música. Então, as minhas formações, na verdade, são para qualquer profissional que precisa de uma base de trabalhar na música. Os cursos que eu tenho, por exemplo, formado, essa semana vai ter a música na educação infantil, que a gente vai ver justamente isso. Tem e-book de atividades musicais. A atividade do curso é criar uma atividade, então eu dou uma consultoria individual para isso. E é um curso que já está na 3ª turma, porque eu recebo muito pessoal. Faz sucesso. Pedagógico. Claro. O outro curso que a gente tem, que é muito bom também, é a música no ensino fundamental, que é parecido, só que a gente vai trabalhar mais com as emoções, porque a gente está trabalhando também a adolescência. Aí o socioemocional. Exatamente. São os períodos, né? Que do tá nosso tudo desenvolvimento. Interligado. E aí a gente tem também a música e as deficiências intelectuais, que é o que o pessoal... Isso que eu queria saber também. Mas me pede. É a pergunta que não quer calar, né? Pois é. Muita gente fala, sabe como é que surgiu a musicoterapia? Justamente dessa necessidade de trabalhar com quem não é verbal. Tudo que veio por eles melhorou a educação. Exatamente. Não é? Exatamente. E quando eu estou falando de musicoterapia, que não é uma área educacional, é uma área da saúde, a gente vem com um olhar bem mais amplo ainda e colabora. Por quê? O que acontece? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um indivíduo com síndrome de Down. É uma deficiência intelectual. Síndrome de Down, ele tem uma dificuldade de se localizar. Então, ele se perde. É muito fácil ele se perder. Essa informação que você, às vezes na sua sala de aula, você tem um aluno com síndrome de Down. Às vezes você tem com um transtorno de aprendizagem, com a dislexia, com TDAH, com um transtorno do espectro autista. É importante você saber quais são os potenciais dele e quais são as limitações dele. Você vai trabalhar de que forma? Você vai trabalhar os potenciais dele primeiro, e a partir dos potenciais você vai encontrar as limitações. E é isso que é interessante. Eu estou dando o exemplo da síndrome de Down, porque às vezes ele não fala de maneira muito clara, mas ele canta de maneira muito clara e ele é muito musical. Só que ele tem essa dificuldade de orientação espacial. Então, o bambolê, por exemplo, com música, ele orienta essa criança que precisa desse desenvolvimento. Então, por isso que a música, ela é inclusiva.
Porque as atividades, todas que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui, Que são resumindo, universais. são universais. A gente está falando Sim. de todo mundo. E aí vem TEA e vem aquela história, né? De transtorno do espectro autista. É o que eu mais atendo, viu, gente? É minha especialidade aqui como musicoterapeuta. Aquela história de que se você tocar uma flauta doce, ele vai começar a gritar e vai aparecer estereotipia, que são esses movimentos Porque repetitivos. ele tem sensibilidade auditiva, não é? Nem todos. É aí que tá. A gente não É aí que pode tá. padronizar. Eles têm um córtex auditivo diferenciado. Essa diferenciação do córtex auditivo deles, que é maior, é igual àquele músico bem excepcional. Sabe aqueles músicos que você toca e ele já identifica a nota? A gente chama de ouvido absoluto. É a mesma coisa do autista. Olha que coisa. Então ele é um expert na música. Só que a gente não sabe tratar. Ali é porque está tendo muita informação. Se chegar um som agudo com um movimento, um som agudo com crianças gritando junto, é claro que ele vai estranhar. Agora, se você souber apresentar, vai ser diferente. Eu tive uma situação como professora eu ensinava música no ensino fundamental 1 também. E o projeto era de flauta doce. Então, todo mundo imagina 30 alunos na turma tocando a flauta doce. E eu tinha uma aluna autista, que não verbalizava aos 8 anos. Ela não era verbal aos 8 anos. Então, na educação infantil, ela foi já minha aluna. Como eu sabia que ela ia chegar no ensino fundamental, e eu não era musicoterapeuta ainda, não tinha essa visão. Eu já fui apresentando a flauta para ela. Eu já fui mostrando a flauta para ela. É claro que eu não ensinei flauta para ela, porque aí tem outros riscos, o entendimento dela é diferente, e ela poderia, né, ter algum engasgo, qualquer outros riscos, a gente adaptou. Mas ela estava lá na turma, incluída, e ela não fazia isso, como é muito comum. Inclusive, um dia ela pegou a flauta, que eu não estava tocando. Acho que ela queria que eu tocasse naquele momento. Eu estava falando, explicando alguma coisa. Ela deu indireta para você. Pegou a flauta dentro da minha bolsa, posicionou os meus dedos e colocou na minha boca. E o autismo dela era o grau mais alto. Então, isso foi o quê? Um processo de 2, 3 anos que a gente fez. Sim. No consultório, todos os meus pacientes não são verbais. Eu lido aqui no 0 a 3, que você está falando. Já com a hipótese de TEA. Com a hipótese de TEA. Nenhum apresentou ainda esse comportamento. A minha especialidade é instrumento de sopro. Então, eu sempre trabalho. Inclusive, a clarineta é mais aguda do que a flauta. Nenhuma dessas crianças apresentou. Eles ficam tão felizes, eles gostam. Porque é o jeito que a gente também trabalha. A gente só tem que se lembrar que ele tem um padrão auditivo. O córtex tem um tamanhozinho um pouquinho maior. Alguns, não são todos. E aí pode ser que ele tenha uma leve sensibilização. Então você não pode apresentar com uma percussão, bater no pé. Tem que ser um som de cada vez. Aqui trouxeram uma pergunta. Como que a música pode ajudar em crianças que estão com atraso na fala? Atraso na fala. Primeira coisa, tem que descobrir se é atraso na fala mesmo, né? Porque às vezes não é atraso na fala. Às vezes pode acontecer que é falta de estímulo mesmo. O convívio social. Às vezes é externo, né? Não é interno. Isso, porque se a gente ficar mandando muito falar. Então, um exercício que eu falei aqui, que a gente faz muito, é específico da musicoterapia, uma técnica que a gente usa. E os fonoaudiólogos, que eu trabalho com a fono, a gente faz até live toda semana. Ela também faz. Que legal! Ontem a gente fez sobre TDAH. Ela trabalha com a fala. Fala e visual. Então, bola. Eu já trabalho bola, bobolá. Aí eu mostro o elemento. Mas você pode trabalhar vocabulário com essa criança, vocabulário de palavras pequenas, como gato, e ir explorando os sons que ele consegue fazer. Se ele não consegue fazer sons, aí sim é um sinal de alerta, né? Pode ter algum problema das cordas vocais, né? Respiratório. Mas ele vai fazer o besourinho. Pode trabalhar com isso. Besourão.
Ele vai fazer... Isso é emitir som. Ele vai fazer, você vai cantar. Ah, tirei o pão de um gato. Aí quando chegar, miau. Aos poucos ele vai responder esse miau. Então isso é um estímulo também. Os sons dos animais, os sons dos objetos, diferenciação do que é música e barulho. Mostrar para ele o que é agradável, o que não é, porque eles estão a harmonia, né? Exatamente. Então, todas são possibilidades que você pode estar trabalhando. As canções infantis, elas já trazem muito isso. O Seu Lobato é um exemplo de música perfeita para se trabalhar o estímulo da fala, por exemplo. Tem mais outras, mas essa é a mais conhecida. Tá, estão falando aqui com essa voz, é ótimo. Vai eu trabalhar com esse tom, a criança vai sair correndo. Ô, gente. Não, mas eles gostam da gente, eles perdoam a gente pela voz, pelo tom desafinado, né? Mas desculpa, fala de novo do Monteiro Lobato. Não, aquela música Seu Lobato é uma do música Seu Lobato. Seu Lobato. Sim, eles adoram. Sítio. Pois é um exemplo bem nítido assim de música que estimula muito a fala. Eu gosto muito também das histórias cantadas, porque trabalha expectativa. E essa expectativa, ela tá bem ligada às emoções e muitas vezes a fala, ela é bloqueada pelas emoções. Porque a mãe fica muito insistindo, sabe? Fala mãe, né? Comparando com a filha da vizinha que ainda não falou. E não pensem que eles não entendem não, tá? Mesmo que ainda é pequenininho, quando você fica ali brigando com ele, falando, 99% dos problemas que a gente tem quando adulto, eles são causados da nossa infância. Então, a gente... É um período muito importante, né? E muito sensível também. Ó, deixa eu ver o que mais estão falando. Minha aluna autista adora música e as músicas em inglês ela canta traduzindo. Uau! Que interessante. Que esperta! Interessante porque ela tem esse gosto pela língua, né? Pelo idioma. E isso é muito comum também. Porque, como eu tô falando, o padrão do córtex auditivo é um pouquinho maior. Tem outras regiões do cérebro que também são. São mais desenvolvidas. A verdade é a gente que é limitado para lidar com eles. Não eles que são limitados. Tem que procurar e eles são artistas, então, né? Que nem você falou, porque eles têm um tom musical como se fosse de um gênio da música, né? Exatamente. Então a gente tem que usar isso a favor. A gente tem que usar isso a favor mesmo. Exatamente. Inclusive, que na maioria não, em muitos casos eles demoram de ser verbais. Esse é o caminho para conseguir fazer com que ele seja verbal. Porque quando ele começa, gato! Quando ele começa, até a criança mesmo, qualquer criança, né? Miau! Ele já está verbalizando, gente. Agora só que tem os estágios, né? Até 2 anos, de 1 ano e meio a 2 anos e pouco, a gente vê que eles começam as frases de 2 palavras. Então, bola grande. Primeiro eles falam só uma palavra. Gato, papai, papá, né? Fala assim. Não é perfeitinho, não. Depois começa as duas frases. E depois começa 3 palavras dentro de uma frase. É aí que eles começam, que a canção vai fazer o efeito ainda melhor. Porque você vai botar a música e aí eles vão começar a falar, por exemplo, abre e fecha. Abre e fecha é uma música que eu cantei aqui de Júlia Holanda, uma educadora muito boa. É uma música que é um exemplo que logo, logo eles estão. Fecha. Eles não falam abre e depois falam fecha. Depois eles falam abre e fecha. Porque é um intervalo bem simples. É aquela coisa do que eu falei no início. Começar com poucos sons e ir aumentando. Né? Às vezes você só precisa cantar. Ontem a gente teve live com uma mãe de um aluno que foi da minha escola também, que eu trabalhava com autismo. E ela se desenvolveu muito, ela me ensinou muita coisa, porque ela trazia equipe, ela falava comigo e tudo mais. E ela falou isso, né? Uma das adaptações é a gente limpar o estímulo que tem na sala. Então a gente sempre pensa nisso, porque eles têm uma hipersensibilidade, pelo menos a maioria, né? Então para você concentrar, direcionar. Então é a mesma coisa sobre o som. Exatamente. E isso também pode estar prejudicando as crianças ditas normais, né? Porque a gente vai e coloca a galinha pintadinha, então.
Galinha Pintadinha para qual faixa etária? Vai, que é indicado só para adulto? Não, depende da música, é isso que eu tô falando. O Ah, entendi. ideal é você tem que ouvir e perceber a quantidade de sons. A gente, qualquer pessoa Uhum, consegue perceber. É porque a gente, assim como educador, a gente vive uma correria muito grande. Então, às vezes, a gente não seleciona o que está fazendo. E com música, uhum, vocês precisam. Lembre-se sempre dessa palavra, que vocês não vão ouvir em outra formação se a pessoa não for musicoterapeuta. ah. Iatrogenia. Música pode até Eita! matar. Música pode até matar, se utilizada de maneira equivocada. E como a gente está falando de uma fase muito sensível e muito Uhum, especial, a gente tem que saber. Não, não é a única coisa, né? Estímulo sensorial faz uhum, isso. uhum. Estímulo visual, então, nem se fala, né? Aquele tanto de cores. A gente não faz isso com as cores, a gente apresenta uma de cada vez. Né? E eu tenho É, muito ai, contato com minha mãe é pedagoga, a dona da escola de música aqui. É uma cor de ai, que cada vez. demais. É a mesma Uhum, coisa com sons. Você não vai pegar a uhum, orquestra toda e vai apresentar para eles num dia. Começa pela percussão. Outra dica: percussão são excelentes instrumentos. São os instrumentos que a gente uhum, bate, sacode. Você pode construir com eles, mas sempre busque esses instrumentos. São mais higiênicos agora em tempos de Covid, que a gente está adaptando para uhum, aulas online e tudo. Então, use o batuque da cozinha, se aproxime do seu aluno, não importa a especificidade. Todo mundo uhum. gosta da cozinha. Porque qual é a primeira coisa que eles fazem quando são pequenininhos? Entra no armário e pega as panelas. Aí você ensinou a É, isso é música na panela. verdade. Gente, olha, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo amanhã assistir meu aulão de música. Eu faço toda semana, Que, que legal, que horas vai ser? 10h30. Aí vai ser no meu perfil Uhum, ProGeise, que é o meu perfil da escola de música. Esse perfil é o de tá. musicoterapia. E tem também no canal do Uhum. YouTube, que vocês podem procurar aí, que tem várias dicas lá, que é Geisiane Rocha. E aí vocês vão ver o quanto eu estou explorando cabo de vassoura, bambolê, lençol, panela, colher, o que a gente Olha, tentar. olha o material não estruturado. A gente teve live disso hoje. Pois é, Ó, mandaram uma pergunta aqui. ótimo. Então, Geisiane. Opa, calma aí, perdi. Ahn, Um vídeo com muitos estímulos prejudica o desenvolvimento da criança? Exatamente, com muitos estímulos visuais, você tem que olhar a questão do quanto Uhum, está visual e também do sonoro. Porque o que que acontece, gente? A criança tem um tempo de concentração pequeno, já começa aí. aham, E aí a gente vai trabalhando para ir aumentando esse tempo de concentração. Então, como é que de cara você coloca esse. É por isso que eu estava citando aqui a questão da Galinha Pintadinha. Eu acho os arranjos lindos, os vídeos lindos, eu uhum, acho, pessoalmente. Mas, para uma criança de menos de 2 anos, alguns não são indicados, porque tem muitas cores muito fortes, muitas ao mesmo uhum, tempo, e muitos sons. Mas algumas não sim, estão, não tem. Eu vou dar um exemplo de uma é, música muito legalzinha, que é a música do que eles fizeram do Dia das Mães. Toda mãe é feita de rosa. No arranjo tem xilofone e tudo. Então a gente consegue utilizar aquela música com as crianças menores. Não aham, vai agredir. Tem o volume também que você tem que colocar, um volume ideal, uhum. né? Não pode ser muito alto. E aí aqui perguntaram, música de fundo então não é recomendado? É recomendado sim, né? Só que tem que escolher o que que vai ter de som aí. É, Eu a não, eu acho que não é questão som, na verdade, é outra coisa que fala, né? é o que é que você tem de objetivo, na verdade. Porque música Aham, não é recreação. Música não é recreação, primeira coisa. sim, E boa. música não é para Uhum, ser fundo. Música tem sempre objetivo, porque música tem muito estímulo. Então, se você coloca uma música uhum, de fundo, se você quer utilizar, utilize com um instrumento só. Ah, eu quero usar aquarela. Então, instrumento. bota, procura Uhum, aquarela com só piano tocando, para uma criança menor. sim. Ah, eu agora estou no Fundamental 1. Ah, então vamos botar 3 instrumentos, violino, Uhum, piano e tudo. É essa paciência que eu digo que é a diferença hoje em dia de ser um bom profissional. De você procurar. Eu tiro 2 dias da minha semana, o dia inteiro, só para eu procurar material. Material sonoro, uhum. músicas, para eu inventar Sim, minhas olha só que atividades. legal. Tem intencionalidade pedagógica até aí, né?
Pois E a é, gente geralmente é que falta conhecimento mesmo, né? Igual falou, começa a estudar isso, abre uma portinha. é Então, verdade. perguntando aqui, qual vídeo você sugere para colocar para eles assistirem? Aí tem que saber o objetivo, né? Igual você falou. É Exatamente. para é para quê? Você quer para descansar ou para É, aumentar a concentração antes de uma é. atividade, né? É isso, porque assim, gente, é importante ter rotina. Agora, nesse tempo de pandemia mesmo, vocês podem sugerir para os seus Uhum. alunos. Os pais Oh, precisam manter legal, uma hein? rotina, precisa ter o Uhum. momento do vídeo, porque senão a música, Uhum. ela deixa de ser um estímulo e ela começa a ser efeito iatrogênico. Porque vai ser estímulo, 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 mais do que o que os neurônios estão aceitando. A gente tem que se preocupar Sim. com isso. Então, como você falou, é o momento de descansar. Então, vamos escolher uma coisa mais leve para os de 0 a 2 anos. Menos cores, menos sons. 3 anos em diante. Instrumento. Isso. Quando eu falo sons, é Adorei! instrumento. Eu falei sonoro, depois eu prestei atenção, você falando é Mas eu vou instrumento. dar, eu vou dar o exemplo de um. Porque todo mundo quer muito saber assim, né? Música para A pegar. gente adora exemplo, minha filha. Pois é. Não sei se vocês conhecem, não tem muitas músicas, mas Bia e Nino tem muitas músicas muito boas para de 0 a 2 anos. Os vídeos têm um pouco menos de cores. Então, é por aí, para Legal. vocês entenderem. É, Uhum. palavra cantada, não sei se vocês já ouviram falar, são Adoro. educadores. Eles são educadores musicais. Eu não sei se a cantora também é musicoterapeuta, mas assim, a gente recomenda também. Algumas Uhum. músicas, porque tem algumas que são brincadeiras, cantadas, que eles têm um trabalho muito voltado para o Fundamental 1. É bom saber isso. Uhum. Então, não é toda Que música, já mas tem a mais gente tem. instrumentos. Ó, Já como tem eu mais aprendi. instrumentos, muito mais instrumentos. A gente tem o Tiquetê, que também tem um trabalho bem interessante, Tiquetê. Eles também são educadores musicais. Tem. Menina, esqueci agora o nome do homem, que é Estevão Marques. Vocês podem pesquisar sobre ele, Estevão Marques. Mas, Que assim, bacana. esses educadores que criam muitas músicas, porque o que acontece com a maioria? Eles regravam as mesmas músicas que a gente já conhece, só que com mais instrumentos. Só que isso não é recomendado. Uhum. Então, muitas vezes, se Sim. você sabe tocar um violão, você pode levar seu violão e tocar. O Uhum. ukulele, que é um instrumento muito na mídia agora, ou construir um instrumento de material reciclado e cantar com eles, com o instrumento. Talvez Sim. seja um estímulo melhor para eles. Ó, aqui estão perguntando, na verdade, tem. A gente tá com 5 minutos, aí eu tava pensando da gente já ir encerrando para você ter tempo de apresentar. Tá todo mundo pedindo o seu canal do YouTube. Ai, que Qual que é a minha ótimo. ideia? A gente, quando eu encerrar a live, eu vou postar no IGTV, colocar o seu link para seguirem você, e aí você coloca nos comentários os outros, o do YouTube. Se Tá. você puder postar no seu Instagram essas dicas, a gente vai adorar, sinceramente. Ah, Acho que vai mas ser lá no meu sensacional. Instagram, lá no meu Já Instagram tem tudo. tem muita. Esse Instagram que a Ai, gente ó, está gente. fazendo, ontem eu postei sobre ansiedade infantil, então tem dicas sobre isso, Uhum, né? Eu sempre estou postando coisas. E os aulões, eu digo sempre que os aulões é muito legal, porque é feito para você fazer com sua criança. Então você vê ali na uhum, prática dando certo. E eu faço tudo uhum. Aí você adaptado para quem está em replica. casa. Isso. E só é 30 minutos porque o tempo de concentração da criança é pequeno, tá? Então você quer que eu deixe Sim. os canais aqui ou lá no comentário quando você compartilhar? Deixa no comentário, porque aqui eu acho que na hora que a gente encerrar, vai sair. Ah, tá Mas mesmo certo. assim, no final da semana pedagógica, eu vou mandar um e-mail com todas as informações de vocês para todo mundo seguir, para a gente aumentar essa rede, Ah, que sabe? ótimo, então. Então, gente, agradecendo, já que a gente está já finalizando, né? Eu agradeço demais ao convite, né? A gente nem se conhecia e fazer esse momento de troca. Foi muito legal. Eu ainda estou me especializando nessas coisas de live, mas eu estou gostando. Arrasou. Nos cursos EAD já estou mais na prática, porque eu já tenho o meu equipamento, a live é um pouquinho mais, né? O Instagram às vezes sai tudo, mas eu gosto Uhum. bastante. E
eu convido todo mundo a vir conhecer um pouquinho mais do mundo encantado da música, seja pela educação musical, seja pela musicoterapia. Tem os cursos de formação, inclusive o que vai ter essa semana, porque no mês que vem não vai ter esse curso mais. No mês que vem eu vou abrir outro curso. Então, a música na educação infantil tem pouquíssimas vagas. É um curso de valor bastante acessível, com e-book. Então, é uma oportunidade muito grande que eu estou tendo esse tempo agora, justamente porque a gente só está com uma aula online para a criançada, né? Na semana. É isso aí, ó, estão falando assim, tá? Se convida ela para dar um curso pra gente. Você acha que eu já não tô pensando nisso, minha filha? Já vou, ó. Aqui. A gente tá fazendo a semana pedagógica com lives e com cursos, né? A gente tem uma metodologia de cursos que traz a prática para o professor. Então a gente trabalha com estudos de casos. Mas pode deixar que eu chaveco ela aqui depois, gente, pra gente trazer ela pra Flimpo também, um pouquinho. Gente, tá bom. Muito obrigada, viu? De verdade, adorei, aprendi bastante. É um tema de interesse, que nem você falou. É difícil achar conteúdo bom. Isso aí é. E é muita teoria às vezes, aquele negócio que fala história da música, ao invés de falar lá o que a gente quer, você já chegou, ó, cirúrgica. Já chegou falando. E o que eu sempre faço nos meus cursos é dar o caminho para as pessoas estudarem materiais mais facilitados, assim, um entendimento melhor, né? Tudo direitinho pro pessoal. Tem que ser sistematizado. Aqui, ó, falaram que tem um aluno do ano passado com esquizofrenia infantil, ama a música e participa da roda. Realmente, gente, a música então une todos. Une todos, né? E esquizofrenia é muito difícil de já aparecer na infância. Isso é um caso muito raro, viu? Muito raro. Mas tô falando que o nosso grupo é raro. Mas a música correlaciona transtorno bipolar mesmo e super funciona. O transtorno bipolar sofre bastante também, né? Sofre bastante. Com essa socialização, essas mudanças, principalmente quando é mais velho, para conseguir trabalhar, né? Ficar num lugar. Exatamente. E aí que legal. A música chega. Eu sou a prova viva disso, gente. Eu só estou viva graças à música. Por conta da música. Se vocês tivessem visto como eu estava um ano atrás, sem enxergar, sem me movimentar, com o rosto todo torto. Então, assim, a música realmente, ela não é uma recreação. Ela salva a vida. Agora a gente tem que saber, ter a responsabilidade de buscar como aplicar, né? De entender como é que deve aplicar de verdade. Aquele aluno que fica no cantinho e não quer entrar, não quer falar, ele sempre vai se expressar se tiver música. Sempre funciona. Sim. Vai conseguir alcançar ele também, né? Puxar ele para perto da gente. Exatamente, porque sempre tem um, né? Amei. Ó, ninguém tá querendo deixar você ir embora aqui, te amaram. Já trabalhei em uma escola militar em que não podia cantar com frequência. Meu Deus, que horror, imagina! É verdade. Então, gente, vamos encerrar aqui pra gente conseguir desligar bonitinho, que às vezes eu fico enrolando, a gente fica conversando, aí quando vai ver tem que sair correndo, né? Então, um beijo pra você. Muito obrigada. Beijos, eu vou salvar agora, colocar para seguir você. Aí você já põe os comentários ali mais informações, porque eles vão atrás, tá bom? Tá bom. Um Muito beijo, obrigada, querida. Viu? Obrigada.